agradecer à Escola Florestan Fernandes, à Escola Paulo Freire, à Editora Expressão Popular. A Editora Expressão Popular é um patrimônio do povo brasileiro. Ela é uma editora que tem fortes vínculos com as lutas sociais, é uma editora que não tem fins lucrativos, é uma editora que coloca, digamos, está a serviço do que o Lenin chamou, se a minha memória me lembra bem aqui, né, de leituras de tantas décadas, da Batalha das Ideias. Né? Acho que a própria inspiração do título desta fala, né, vem daí, a Batalha das Ideias. Né? E eu quero dizer também que um debate sobre o socialismo e o Estado, no momento em que nós comemoramos 150 anos da eclosão da Comuna de Paris, é um momento muito especial. Primeiro, porque foi a primeira revolução social, ou a primeira revolução socialista que a humanidade viveu. Foi a primeira. Antes dela, nós tivemos o movimento cartista, que era o movimento operário inglês, mas que era muito diferente. Os seus objetivos eram, digamos assim, de uma luta política, né? Mas não um poder de novo tipo e uma sociedade de novo tipo como nós tivemos com a Comuna. Segundo lugar, que dá à Comuna uma atualidade enorme, ela ocorreu numa cidade e num país altamente desenvolvido ao seu tempo e hoje, que é a França, e em particular, tá certo? A capital francesa, que é Paris. Em terceiro lugar, isto é muito importante quando a gente ouve e fala sobre a luta pelo socialismo, foi uma revolução que foi derrotada fundamentalmente pela presença do inimigo externo de classe. Foi o exército francês armado, com o apoio do exército alemão, que até meses antes eles estavam guerreando entre si, que se juntaram para massacrar a Comuna de Paris. Ela não foi derrotada pelos seus defeitos, ela foi derrotada pelos seus méritos, pelo que ela significava de horizonte para a humanidade. Só que antes de entrar no que foi, qual o desenho do Estado na Comuna, é preciso dizer algumas palavras sobre o que é o Estado. O que é o Estado? Para se responder essa questão, é preciso olhar para a história. Para entender o que é o Estado, né? É preciso olhar para a história. Olharmos, por exemplo, para a Grécia Antiga e para a Roma Antiga, olharmos para o Estado e para a sociedade, mais precisamente para a sociedade feudal, tá? Que durou 10 séculos, do século V ao século XV, e olharmos principalmente para o Estado na sociedade capitalista, quando ele atingiu a sua forma precisa. O Estado, no sentido moderno, ele nasce com a sociedade burguesa capitalista, do século XVIII para cá. Fundamentalmente, o que é o Estado? Naturalmente que nós vamos indicar aqui, tomar como ponto de partida, a crítica, a reflexão profunda e crítica que fizeram o Marx e o Engels sobre o Estado. E eles nunca tiveram dúvida a respeito disso. O Estado é um aparato burocrático, político e militar que existe porque ele se configura como um organismo de dominação das classes proprietárias. O Estado não é um órgão neutro, o Estado não é um aparelho sob disputa, não. O Estado é um organismo de classe. E quem controla o Estado são as classes que detêm a riqueza material e a riqueza espiritual, ideológica. Os donos, os proprietários da riqueza material e das ideias que dominam são eles que se apoderam do Estado, salvo situações excepcionais que eu vou dizer. E eu estou fundamentalmente tratando do Estado burguês. O grande livro marxista sobre o Estado é o livro do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que a editora Expressão Popular publicou e que vocês podem estudar, porque, inclusive, é uma conexão muito articulada. A família, né, o microcosmo familiar,
a propriedade privada e o seu enfeixamento político no Estado. Tá certo? Mas é muito importante entender como apareceu essa noção antes do Engels. E quem apresentou esta ideia, esta tese, foi o jovem Marx, com 25 anos, no seu primeiro estudo materialista. Este é, na minha opinião, o primeiro estudo materialista do Marx. Naturalmente, ninguém nasce com o materialismo acabado. É o primeiro grande passo, primeiro materialista, num texto que o Marx escreveu entre fins de 1843 e 1844, onde chamado Introdução. Eu indico a leitura, Expressão Popular também publicou, eu indico a leitura desse texto, que é um verdadeiro primor, é uma obra-prima, é um texto para estudar. Difícil. O Marx, jovem, 25 anos, filósofo saindo do hegelianismo, abraçando o materialismo. Então, é um livro, um texto de 10 páginas, pouco mais ou pouco menos. Eu já li dezenas de vezes esse livro. Essas páginas, ela é uma introdução a um livro chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Só que o Marx escreveu como uma conclusão. Ele chama introdução porque ele faz a crítica no início. O que o Marx vai desenvolver aqui? 2 teses que são fundamentais para o marxismo e para a humanidade. Primeiro, o Estado não é, como pensava o Hegel, criado para trazer a universalização, para criar uma sociedade integrada e homogênea. E o Marx demole essa tese, faz essa tese virar assim, né, um picadinho, não sobrou nada dela, nesta crítica de 43, 44, com 25 anos, ele não tinha feito 26. O Marx vai dizer, o Hegel está enganado, o Estado não é um organismo universal de todos, mas o Estado é o Estado que defende os interesses da classe dominante, são aqueles que detêm a riqueza material e espiritual. O espiritual, Marx usa no sentido ideológico, detém a riqueza material e da consciência das pessoas. Portanto, diz o Marx, não há, e esta é a segunda tese muito importante, que uma parte grande da esquerda esqueceu, e aí fica perdido. O Estado é sempre um órgão de dominação. Portanto, segunda tese, só teremos uma sociedade emancipada, é o Marx que está falando, eu só estou reproduzindo aqui de modo didático, né? Só teremos uma sociedade emancipada quando mudarmos radicalmente a sociedade e abrirmos as condições para o deperecimento, para a desaparição do Estado. Alguém pode falar, mas como, professor, que o Estado pode desaparecer? O Estado só desaparecerá se nós fizermos desaparecer a sociedade de classes. Isso é muito importante. Enquanto existir sociedade de classes, seja senhores escravos da Grécia e Roma Antiga, sejam servos e proprietários feudais da Idade Média, seja burguesia e proletariado, trabalhadores rurais, campesinato na sociedade burguesa, enquanto existir uma classe dominante, nós não teremos uma sociedade emancipada. Até mesmo no socialismo, que eu vou tratar depois, nós vamos perceber que será necessário estruturar um Estado operário socialista, a forma mais magistral de como é que o Marx e o Engels imaginaram o Estado no socialismo, tá certo? Foi na Comuna de Paris. Aí vocês podem falar, mas professor, como assim? Então existia dominação de classe na Comuna de Paris? Claro, ela durou 3 meses. E o Marx dizia, o Estado operário tem que ser estruturado para impedir a contra-revolução burguesa. Porque a burguesia não entrega a rapadura. Alguém conhece algum lugar do mundo que a burguesia perde a riqueza nas eleições? Eu não conheço uma eleição no mundo que a burguesia perdeu a riqueza. Não, ela não entrega a rapadura. É por isso que ela tem exército,
polícia, judiciário, burocracia, imprensa, igrejas, tudo que compreende o que o Gramsci chamava de sociedade civil e sociedade política, e o Althusser chamava de aparatos ideológicos de Estado. Então, veja, é por isso que no Manifesto Comunista eles vão dizer, o Marx e o Engels, um texto escrito pelos dois em 1847, entre dezembro de 47 e janeiro de 45, o texto foi publicado em fevereiro de 48, o texto foi publicado em fevereiro de 48, eles dizem o Estado é o comitê executivo da burguesia. É muito claro isto. O Estado é o comitê executivo da burguesia. Nenhuma burguesia domina o mundo sem Estado, assim como os senhores feudais não dominavam o mundo sem o seu aparato de dominação, que era um pouco diferente. Assim como digamos assim, os interesses proprietários da Grécia e na Roma antiga dominavam o mundo, tá certo? Ao seu modo. É na sociedade burguesa, isso é muito importante, que o Estado, digamos assim, monta, né, assume a sua forma cabal. Exército, polícia, justiça, burocracia, desenha o poder tripartite. Olha como é articulado. Ó. O poder tem que ser tripartite. Pegue aí John Locke, né? Pegue Hobbes. Né? Por que o Estado é tripartite? Ele tem o poder judiciário, ele tem o poder legislativo, ele tem o poder executivo. Claro, o que eu vou falar aqui é teoria política, não é para transplantar imediatamente para hoje, mas é para entender. Por que tem 3 poderes? Porque assim a burguesia não perde nunca. É só por isso. Se ela perde a eleição para a presidência, e não precisamos não precisamos sair do imenso continente brasileiro para entender isso. Se ela perde a eleição para a presidência, ela controla pela Câmara ou pelo Judiciário. Se ela perde o parlamento, ela controla pelo executivo. Se ela perde o executivo e o parlamento, ela controla pelo judiciário. Se ela perde pelas 3, ela chama as Forças Armadas e o Exército e resolve a parada. É assim, é assim. E isto assim se deu. Quem está falando isso? É a história. O grande Allende mostra isso, ele foi eleito. Ele tinha controle do aparato político? Ele não tinha, porque ele foi eleito, mas quem lhe deu o golpe foi o alto comando das Forças Armadas, a figura fascista, né, do Pinochet. Esse Estado burguês, tá certo? Esse Estado burguês, ele tem que ter essa tripartição de poderes, tá certo? Porque é essa tripartição de poderes que permite o seu domínio. Como é possível, então, superar o domínio do Estado burguês e do capitalismo? Só é possível, dizem o Marx, o Engels, o Lenin, a Rosa Luxemburgo, o Trotsky, o Gramsci, tá certo? O Lukács. Só é possível atacando as causas do modo de produção que controla o Estado. No caso do capitalismo, quais são os elementos estruturantes do modo de produção capitalista? A propriedade privada é intocável. Não há nenhuma constituição de nenhum Estado burguês que não considere a propriedade privada intocável. Não é um pedido divino. Não está na Bíblia isso. Né? E mesmo que tivesse, porque o mundo também, né? O mundo é daqueles que creem e o mundo é também daqueles que não creem. Né? Por certo, os socialistas têm que ter a tranquilidade de respeitar os que creem e os que não creem. Mas não está na lei divina, não é lei divina para aqueles que creem no mundo divino. Simplesmente a propriedade privada foi sacralizada pela Constituição burguês e o papel do Estado burguês é preservá-la, custe o que custar. 2. Consequência disso, o Estado cria o mito do trabalho livre assalariado, que não é livre e já está deixando de ser até assalariado. O trabalho assalariado não é livre. Vocês conhecem algum trabalhador ou alguma trabalhadora que vai dizer eu não vou trabalhar porque eu não quero, eu sou livre. Tá bom, ele não vai trabalhar, ele não se assalaria, e o que acontece com ele? Ele morre de fome. E quem gosta de morrer de fome? Ninguém. Então eu vou trabalhar. É simples assim. 3. O trabalho assalariado, ele supõe o tempo que o trabalhador ou a trabalhadora, sempre pensando na divisão sócio, sexual, racial,
e étnica do trabalho. A classe trabalhadora é masculina, é feminina, é LGBT, etc. A classe trabalhadora é branca, é negra, é indígena, é imigrante. Tá? Ela é distinta no seu modo de ser. Né? Ela não é una. Não é verdade que a classe trabalhadora são operários homens e operários machos e brancos. Coisa nenhuma. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. A classe trabalhadora é heterogênea. O trabalhador trabalha, ou a trabalhadora, eu estava dizendo isso, trabalha um período para se sobreviver. E o excedente dessa jornada é a acumulação privada capitalista, o que o Marx chamou, na sua magistral teoria da mais-valia ou do mais-valor. Como se demole, então, o edifício burguês? Combinando forças políticas com um projeto de sociedade oposto ao capitalismo. É aí que nasce o segundo ponto da nossa aula. Eu não sei se nós chegamos aí em 20 minutos. Chegamos? Estamos perto de 20 minutos? Perfeito. O socialismo. O que é o socialismo? Veja que não são temas simples, né? O socialismo é muito importante isso, eu estou ainda me baseando no Marx e no Engels. O que é o socialismo? O Marx e o Engels dizem isso no Manifesto Comunista e dizem antes ainda na Ideologia Alemã, que é uma outra obra-prima, creio também que a Expressão Popular a publicou. Eles dizem o seguinte: o socialismo é a primeira fase de uma sociedade mais ampla que objetiva chegar à emancipação plena, que será, segundo eles, ou seria, segundo eles, atingida com o comunismo. Então, a primeira coisa importante aqui, para os companheiros e companheiras que nos ouvem, é que o socialismo e o comunismo não são idênticos. Aqui é preciso pensar dialeticamente como Marx. Como, professor, mas eu sempre aprendi que socialismo e comunismo são iguais. Aprendeu errado. O socialismo é a primeira fase, é uma fase de transição. Sabe por quê? Nenhum sistema, isso é olhando a história, nenhum sistema acaba num dia e no dia seguinte começa um outro novo. Então, nenhuma sociedade, o capitalismo não nasceu pronto, o capitalismo levou muitos séculos, desde a acumulação primitiva, século XVI, XVII, XVIII, pelo menos 3 séculos, para tornar-se capitalismo. Ninguém fala em capitalismo industrial no século XVI, porque não existia. Nós só podemos começar a falar em capitalismo industrial a partir do século XVIII. Foram 3 séculos. Muito bem. O que seria, então, o socialismo? E por que primeira fase? Porque toda a ruptura econômica, social e política, e especialmente da sociedade burguesa, porque a sociedade burguesa, a burguesia aprendeu a dominar. A burguesia fez uma revolução violenta para tomar o poder. A Revolução Francesa fez a guilhotina rolar solto e muitas cabeças da velha nobreza e da velha igreja feudal, tá certo? Rolaram, mas os jornais de Paris diziam que o sangue da burguesia, o sangue da aristocracia rural e da velha igreja católica rolava pelas sarjetas nas praças de Paris. A burguesia fez uma revolução pesada, não foi e com apoio popular. Nós sabemos também, porque na França tinha o primeiro Estado, o segundo Estado e o terceiro Estado. O jogo dava sempre 2-1. Nobreza, de um lado, clero, de outro, e burguesia e a plebe, como se chamavam os trabalhadores da época, os sans-culottes, os pobres, os assalariados primeiro. Até um dia que o terceiro Estado, vamos juntar as nossas forças e vamos virar o jogo. Não dá para virar o jogo no futebol, que dá sempre 2-1. Se tem 3, nobreza e clero sempre juntos, dava 2 votos contra 1. E explodiu uma revolução. Foi assim. Bom, não vim aqui para falar da Revolução Francesa. Foi um marco espetacular. Abriu o horizonte para o fim da servidão feudal. Muito bem. O que o Marx e o Engels disseram sobre este primeiro período? Este primeiro período socialista é o período em que você começa a atacar os fundamentos do capitalismo, mas você vai demorar para mudar. Por exemplo, num belíssimo texto do Marx, chamado A Crítica ao Programa de Gotha, que tem também parcialmente publicado pela Expressão Popular,
O Marx diz, por exemplo, uma coisa, só para ver a complexidade. Depois, quando você derrota, no primeiro momento, a sociedade burguesa e começa uma outra sociedade, você pode dizer, eu vou determinar que nessa nova sociedade todos receberão salários iguais. Alguém pode perguntar, mas não é justo isso? Nós vamos dizer, claro que é justo. Pela primeira vez, nós vamos ter uma sociedade onde todos teremos salários iguais, diferentemente da burguesia, que é esse lamaçal que ela faz, onde ela bota trabalhador e trabalhadora lutando entre si para ela deitar e rolar, lamaçal que ela faz desde 1750. Ou seja, vai completar 3 séculos de dominação burguesa. O socialismo é o período em que você começa a combater a propriedade privada, você elimina o trabalho assalariado privado, fundado na mais-valia, mas você tem que se contrapor à sociedade burguesa. A propriedade privada, você tem que caminhar para uma propriedade coletiva, social ou comunal, porque uma propriedade privada, o cara cerca, diz, isso aqui é meu e ninguém põe a mão. Só que ele é espertinho, o burguês é sempre espertinho. O burguês pensa que ele é mais espertinho que todo mundo. Então, amanhã ou depois, está todo mundo dormindo, ele pega a cerca dele e aumenta mais 1 quilômetro, diz, agora é meu. Por quê? Porque é meu, sempre te pus essa cerca aqui, mas numa noite ele aumentou a cerca. E assim vai. Então, a propriedade tem que ser coletiva. Ao trabalho assalariado, num primeiro momento, o socialismo terá formas de trabalho assalariado, mas não serão mais para gerar mais-valia. O que é a mais-valia? Aquele trabalho excedente que o trabalhador e a trabalhadora exercem, mas não recebem. É a alquimia do capital. O capital existe e se enriquece porque ele se apropria de um trabalho que ele não paga. Esta é a grande descoberta do Marx. Claro, que o Marx aprendeu com David Ricardo, um economista burguês, que sabia que existia mais-valia. Só que o David Ricardo achava natural. O burguês, se ele investe, ele tem que ganhar. Coisa nenhuma. Natural é o ser social produzir para si e para a comunidade. Isso é o que é natural. Excepcionalmente nefasto é alguém achar que ele é o bimbão e o espertão, que é o que a sociedade burguesa faz. E, por fim, a sociedade não pode ser mais baseada no socialismo, na mais-valia. Como vai funcionar? Você vai ter trabalhadores e trabalhadoras produzindo socialmente para todos, de modo que eles recebam o necessário para a sua sobrevivência e sustento e produzam para a coletividade. Escolas, arte, teatro, medicina, hospitais públicos, escolas públicas. Ou seja, você tem que fazer aquilo que é resultado do Estado coletivo. Portanto, uma sociedade socialista, ela vai, aos poucos, demolindo o edifício burguês. E essa transição só é possível de ser feita por intermédio de uma revolução. E atenção, para o Marx é uma revolução social, é mais do que uma revolução política. O Marx é muito claro sobre isso. Por quê? Uma revolução política a burguesia fez. Uma revolução social só o proletariado, a classe trabalhadora e os assalariados podem fazer. Tá certo? Mas aí tem um terceiro ou quarto problema que eu quero indicar. E o que fazer com o Estado burguês? O que você faz com o Estado burguês quando você vive uma revolução social e dá início ao socialismo? Aqui é preciso dizer uma outra coisa muito importante que eu não vou ter tempo de aprofundar, para Marx, para Engels, para Rosa Luxemburgo, para Lenin, para Trotsky. O socialismo é um processo histórico mundial. O socialismo não pode ocorrer num só país. Se ele ocorre num só país, ele vai ser de tão brutalmente, como é que eu posso dizer, esmagado, que ele tende a destruir, como o capitalismo. Em 1382, 83, em Portugal, houve uma revolução burguesa precoce. Por que não deu certo em Portugal? Porque a burguesia era pequenina, mandava em Portugal os senhores feudais. Nos séculos XV e XVI, em Veneza, na Itália, houve uma explosão comercial majestosa. Por que a burguesia veneziana não instaurou o capitalismo? Porque ela era minoritária. O capitalismo só... Isso é muito importante. O capitalismo só se instaurou quando ele atingiu o coração do poder feudal. Inglaterra e França. E, por tabela,
Estados Unidos da América. Tá? Foi aí que ele bateu no coração. Não adianta eu bater no joelho da burguesia. Ela manca, mas se mantém. É aí que entra a Comuna de Paris. Eu vou abreviar para ficar no tempo. Então o que o operariado vai fazer? O Marx diz algo e o Engels no Manifesto Comunista, mas eu remeto, vocês têm que ler Guerra Civil em França. Quando os operários parisienses fizeram a Revolução, eles tiveram que tomar o poder. Mas veja que é muito importante, não é pegar o poder burguês. Se eu me apodero do poder burguês, eu não o destruo. Porque vocês acham que as classes trabalhadoras vai chegar no exército e vai falar agora nós mandamos em vocês? Não. Vai chegar no judiciário e falar agora nós é que vamos ditar a regra? Não. Você tem que criar um outro Estado. E a Comuna de Paris foi o exemplo mais espetacular de um Estado operário que eliminou a burocracia, eliminou o judiciário permanente, eliminou o exército e a polícia permanentes, e ele criou os fundamentos de um Estado operário de transição. Só para vocês terem uma ideia, qual era a essência do poder na comuna? Está aqui no livro do Marx, né? A comuna não deve ser um organismo parlamentar, mas uma organização de trabalho executiva e legislativa ao mesmo tempo. Então, não tem sentido o operariado de ter três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. A comuna julgava, legislava e executava. No seu local de trabalho, a comuna, tá certo? No bairro, a comuna no município, a comuna no estado e a comuna no país. E o que eu faço com o mandato? E se eu voto e o cara me trai? Regra 2, mandatos todos revogáveis. Quem elegeu tem o direito de revogar o poder de quem lhe está traindo. 3, o recurso público tem que imediatamente sair das mãos do banco privado e se tornar um banco público. O judiciário vai ser criado sem direito. O juiz vai receber o mesmo salário de operário, assim como o representante no parlamento, que é a comuna, não é mais o parlamento, vai receber o mesmo salário operário. Eu não vou para o parlamento para ficar ricão, porque o meu salário vai ser o mesmo como operário. Então, a comuna desenhou um Estado de novo tipo. Marx diz, nesse texto, A Guerra Civil em França, a comuna demonstrou, sobretudo, que a classe operária não pode simplesmente apoderar-se da máquina estatal existente e pô-la em marcha para os seus próprios fins. Era necessário destruir o Estado burguês, construir um Estado operário, de modo que ele abrisse a passagem para um outro momento, quando o Estado se torna supérfluo. Veja bem, se eu abolir as classes lá na frente, se todos, homens, mulheres, brancos, negros, LGBTs, imigrantes, indígenas, se todos nós tivermos uma igualdade substantiva, tivermos, digamos assim, o trabalho digno, pago e remunerado sob a forma que for e de modo igual, substantivamente para todos, bom, eu não vou precisar mais do Estado repressivo. Eu não vou precisar mais de alguém que diz o que eu tenho que fazer. É porque a lei também é um problema, porque a lei é para preservar a desigualdade. Num Estado emancipado, sabe como Engels diz isso? Ele diz assim, nós vamos ter que cuidar da administração das coisas. Tem uma entrevista que é muito interessante que o Marx deu para o jornalista norte-americano, que ele é muito elucidativo numa resposta que o Marx deu. Né? O jornalista pergunta para o Marx, um jornalista norte-americano, pergunta para o Marx se ele é a favor do poder operário. Marx, você defende como seu objetivo final o poder operário? Sabe o que o Marx respondeu? Ele diz, eu defendo a emancipação da classe trabalhadora. Olha a diferença. O poder operário, então, companheiros e companheiras, o poder operário é uma transição. Tá? É uma transição. E nisto, a Comuna de Paris foi espetacular. O Estado operário é imprescindível,
Mas não é o Estado burguês que eu tomo e tomo conta. Se eu tomar o Estado burguês e pensar que eu vou mudá-lo, eu vou ser botado pela lata de lixo pelo poder burguês, que ele é muito poderoso. Ele tem tudo à sua mão. Nós temos que ter um projeto alternativo, e é para impedir a contra-revolução burguesa. A burguesia em nenhum país do mundo entrega a rapadura, tá certo? E isso é fundamental, porque se o Estado é sempre um órgão de dominação, a emancipação, tá certo?, nos obrigará, no futuro, a pensar numa sociedade sem nenhum tipo de Estado. É por isso que o Lenin, no Estado e a Revolução, que é um dos mais preciosos livros sobre a teoria do Estado e do socialismo no Marx e no Engels, como o Lenin propõe, é por isso que ele diz, com relação ao objetivo final, nós, socialistas ou marxistas, temos o mesmo objetivo que o anarquismo. Nós queremos o fim do poder do Estado e uma sociedade emancipada. Aonde que está a nossa diferença com os anarquistas, que é grande? Os anarquistas acham que seria possível derrotar o Estado num ato de implosão, uma greve geral insurrecional, e o Estado cai. O Marx e o Engels vão dizer, não, nós temos que criar um Estado operário contra o Estado burguês e iniciarmos uma transição que nos leve à sociedade emancipada. Te agradeço, espero ter conseguido tratar com algum cuidado esse tema, que merece um cuidado muito especial, né? Eu usei o que tinha direito aí nos meus 40 minutos para procurar sintetizar um tema tão complexo para vocês. Obrigado.